vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus. Tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, né? Ou da omnipotência e onipotência de Deus. Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, o homem, eles foram munidos de obrigo, porque ele não poderia colocar em risco a sua família. O apóstolo Paulo seria injusto, né, com a família aqui, mas ele preferiu. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, amigos e companheiros que fazem parte aqui do nosso canal? Uma boa tarde ou um bom dia para você que vai assistir esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma semana, nós vamos estudar ou falar sobre um assunto, discutir ou debater sobre mais um assunto aqui importante. Nós iremos falar nessa semana, no nosso canal aqui, lembrando que o tema do nosso canal é nada além da verdade, então tudo que nós estamos dizendo, estamos falando aqui, expressando, tudo baseado naquilo que nós acreditamos e aquilo que nós estudamos e pesquisamos concernente à palavra de Deus. Então, algumas coisas que nós estudamos são concernentes à Bíblia Sagrada, logicamente que o nosso juízo de valor aqui é dentro da verdade, dentro da palavra de Deus, porém nós também tratamos de alguns assuntos que sejam não cristãos, mas que sejam circular, mas nós pegamos dentro do assunto da nossa crença, das nossas verdades bíblicas, pois a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Então essa é a verdade. Então nada além da verdade está novamente com você com mais um assunto. E o assunto de hoje nós iremos tratar, mas antes de eu falar aqui o assunto, né, que nós iremos tratar, eu gostaria de estar convidando você para fazer parte aqui do nosso canal, deixar seu comentário. Nós estamos aqui com alguns inscritos que estão chegando, ainda não conhecem o nosso canal. Gostaria que você fizesse parte, passasse aí, né, o nosso canal para outras pessoas, para conhecer aqui o Nada Além da Verdade. Canal aqui que nós falamos sobre assuntos importantes. Nós tratamos aqui e deixamos que você também deixe o seu comentário, deixe a sua fala aí naquilo que você acredita ser a verdade. A verdade ela é subjetiva? Não, a verdade ela é objetiva. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, somente ela, Jesus Cristo. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se nós conhecemos a verdade, nós conhecemos porque Jesus ele é a verdade. Jesus ele veio, ele se fez verdade porque ele é a verdade que habita entre nós. Então, sem a verdade, sem ser liberto por ela, nós continuaríamos na falsidade, na mentira. Então, hoje nós vemos aí no ambiente, né, mundial que nós convivemos, uma mentira ali, outra aqui, subjacente, né? Há muitas mentiras sendo contadas, muitas coisas sendo inventadas e o mundo sucumbindo à mentira. Mas Jesus está em nós, Jesus ele é a verdade, e a verdade só está em nós quando nós estamos em Cristo. Então Jesus, se a verdade está em nós, nós estamos em Cristo também. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua participação aqui no nosso canal, Nada Além da Verdade. Então você vai ouvir aqui tudo dentro da verdade. Então, o nosso tema de hoje, vamos falar, senão nós vamos aqui ficar enrolando aqui. Mas o nosso intuito aqui não é enrolar, não é mentir e nem enganar. O nosso intuito é falar a verdade e dizer logo dentro da lata, né? Ou na lata aqui, nosso comentário. Então, qual é o nosso tema dessa semana? Qual é o tema que nós iremos estudar? O tema que nós iremos estudar é os princípios que qualificam uma pessoa para o ministério eclesiástico. Agora, delícia! É o que nós vamos discutir hoje, é o que nós vamos falar hoje. Alguns críticos, né? Claro que muitos críticos de plantão, muitas pessoas aí já irão meter a lenha na gente, já irão falar mal, já irão nos criticar, porque infelizmente nós, na verdade, estamos para isso, né? Ninguém fala nada sem esperar críticas, né? Então, críticas virão, críticas com certeza virão, e eu estou um pouco me lixando, né? Venha críticas, que falem, pode falar, fala o que quiser, porque nós também estamos aqui falando, né? Se nós estamos tratando, nós estamos comentando, deixa eu comentar uma coisa. Eu comentei um vídeo passado aqui no nosso canal sobre a farsa, né? A farsa do batismo ali do Bolsonaro.
Só para comentar aqui, para vocês verem como que é o cúmulo das coisas. Então, eu falei sobre esse assunto, porque ali eu, comentando com algum pastor, com alguns outros irmãos ali, e a gente percebeu e viu que é verdade isso. Ali não houve batismo nenhum, não é esse assunto, tá, gente? Só para você entender aqui. Ali não houve nada, ali houve uma história, uma conversa, um diálogo político, mas não teve nada de aceitar Jesus, não é batismo. Na verdade, ele já tinha se batizado antes mesmo dele ser presidente. Mas aí depois, uma pessoa que já era batizada, que dizia que frequentava a igreja, depois disse que nunca foi cristão e tal, e depois, de uma hora para outra, num congresso, num culto, não sei aonde, falar que aceitou Jesus. Então, olha só, um monte de conversa fiada. Mas eu falei sobre esse assunto, já me mandaram mensagem, já entraram no meu Facebook, já entraram no meu particular e já mandaram, olha, não mexe com isso não fale sobre isso. Eu tô um pouco me lixando, meu Deus do céu. A gente comenta aqui o assunto que tá aí, né? Então a gente procura comentar o assunto que tá por aí e deixa que venha os comentários, deixa que venha. Logicamente, se me processarem, mas eu não tô destratando ninguém aqui, estamos falando aqui a verdade. Então, a verdade sempre será verdade, não importa quem tentar excluir, quem tentar perseguir, mas a verdade, ela sempre será verdade. E ela, um dia, ela será esclarecida, mesmo que muitos queiram esconder, mas a verdade um dia será esclarecida, será dita e todo mundo conhecerá a verdade. Amém? Então, esse é o nosso objetivo aqui, de falar a verdade dentro do nosso tema que nós proponhamos aqui, que nós propomos aqui no nosso canal e falaremos dentro da verdade. Doa quem doer, machuque quem machucar, venha criticar quem criticar, líderes, pastores, ou o que seja, pode criticar. Esse é o objetivo, você critica e a gente argumenta. Então, se você quiser criticar, critique, só não vai me xingar, tá? Pelo amor de Deus, não me xingue. Mas tudo bem, o resto você pode comentar o que você quiser, amém? Então vamos lá. Então, qual que é o tema? Já falamos, falaremos sobre esse princípio, né? Os princípios que qualificam uma pessoa para o ministério, para o cargo eclesiásticos, né? Então, hoje nós estamos vendo aí, gente, infelizmente, nós estamos vendo muitos sendo levantados olha, nós vemos aí cargos sendo distribuídos a baseadas. Nós estamos vendo aí, parece um mercado livre, uma feira livre. Me faz lembrar Atos dos Apóstolos, do capítulo, se eu não me falha a memória, acho que é o capítulo 1 ou capítulo 2. Depois eu não vou ler aqui, para não tomar muito tempo. Mas me faz lembrar uma separação que houve ali, quando foi chamado para separar, né? No começo ali da separação ministerial dos diáconos, foi chamado ali os apóstolos, né? Eles chamaram alguns obreiros ali para poder separar para o santo ministério, para o diaconato. Foi passado por um crivo, né? Teve que passar por um crivo muito sério, né? Um crivo de liderança, né, daqueles que estiveram ali com Cristo, passar por eles para poder ser separado, tanto que, acho que é Matias, né, Matias e qual foi o outro que me fugiu aqui da memória que foi separado, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar aqui para nós comentarmos certinho, Atos dos Apóstolos, quando separaram aqui para servir as mesas, deixa eu só achar aqui, aí a gente já comenta. Continuando, nós estávamos falando, né? Vamos lá, aqui. Na verdade, o capítulo 1, né? O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre a separação de um que iria assumir o lugar de Judas, né? Judas Iscariote, que ele tinha se enforcou e tal, e tinha ficado uma vaga para o cargo apostólico. Então, foi passado por uma separação ao santo ministério, né? Para assumir a vocação aqui, do apostolado. E olha só que interessante, ele diz assim, o verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas de Tiago.
todos, Judas de Tiago, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo, e naquele dia, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, oravam, dos discípulos, ora a multidão junto ele, de quase 120 pessoas. Varões irmãos, convinha que cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse sobre a boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco algum de sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Aí ele coloca no verso 12, no verso 20, porque o livro dos Salmos está escrito: fiquem deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviverem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, comecem desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido acima, um deles se faça conosco testemunhas da ressurreição. Aí eles colocam aqui, né, no verso 25, eles colocam: para que tome parte nesse ministério o apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sobre Matias, e por voto comum foi contado com 11 apóstolos. Vamos lá, vamos aqui tratar aqui dos princípios, né? O tema que nós iremos tratar nessa semana fala sobre os princípios que qualificam uma pessoa para o santo ministério. Então, esse é o tema, né, que nós iremos tratar nessa semana, falando sobre esse princípio tão importante, né, que hoje nós vemos aí, né, tão razoado pelas igrejas, né, pelas instituições em si, mas que ainda continua sendo a obra de Deus, continua sendo o ministério de Deus na terra. Então, nós, como cristãos, como obreiros da casa de Deus, nós devemos levar na seriedade, entender a seriedade do ministério em si. Porque tem muita gente que é inserida no ministério, mas, na verdade, não tem vocação alguma para fazer parte do ministério. Mas vamos lá. Nós entendemos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos aqui rapidamente. Atos, capítulo 1, a partir do verso 25, ele vai falar sobre a inserção de Matias, né? Pois aqui Jesus já tinha sido assunto ao céu, e Judas, que era um dos 12, ele tinha se corrompido, tinha morrido, né? Na verdade, ele se enforcou e acabou perdendo o seu apostolado e perdendo a sua salvação por causa do ato que ele tinha feito. Porém, o cargo do apostolado dos 12 apóstolos estava vago. Tinha 11 apóstolos, porque já tinha sido profetizado que Judas ele iria se corromper, ou ele iria trair o mestre ali. E agora esse cargo ele é aberto, então é chamado uma comissão, né? E é separado agora Matias. Aqui no verso 25 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim: para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, vamos dizer assim, todos em comum, todos em comum, foi um voto de Minerva? Não, foi um voto de todos em comum votaram em Matias, pois tiraram sorte, que naquela época era jogado ali, o Urim e o Tumim, e era tirado ali a sorte sobre
aquele que caísse, ele assumiria o apostolado. Então, Matias, ele assume, né, o cargo apostólico no lugar de Judas Iscariote, que tinha perdido ali o seu apostolado. E num ponto mais para frente, nós vemos agora o ministério dos diáconos começa agora a ser necessário, porque os apóstolos, eles estavam com o cargo de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, mas também de servir a mesa na ceia. E isso ficou pesado, né, para eles. Eles estão com o serviço de pregar a palavra, de ministrar a palavra e também servir a ceia. Agora, separam alguns homens, 7 homens, que nós vamos ver aqui, no verso 3, primeiro Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 3, que vai dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram ou elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, Procópio, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, o prosélito e de Antioquia. Então, todos esses homens aqui, eles foram escolhidos para serem diáconos agora na casa do Senhor. Então, você vai ver que houve aqui, né, uma escolha, mas houve também alguns princípios para que esses homens eles fossem escolhidos. Assim como lá, Matias também foi escolhido também, foi separado e teve algumas características que fez com que Matias ele viesse ser escolhido ao lugar de Judas Iscariote, porque ele era um dos que andava com Cristo, que andou com Cristo, que viu ali, né, todo o processo de Jesus, né? Ele andou com os discípulos, foram discípulo também, foi um dos discípulos de Jesus, porém não foi escolhido por Jesus, mas foi escolhido pelos próprios apóstolos. E aqui a escolha dos diáconos. Então, nós temos aqui as características, né? Primeiramente, ele tinha que ser varão de boa reputação, não poderia carregar uma má reputação, né? E hoje, gente, olha só, hoje que nós vemos mais aí homens de má reputações sendo levado ao ministério, não porque pelaquilo que ele é, mas pelaquilo que ele tem. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Então, escolhidos por boa reputação, cheios do Espírito Santo, são as características que facultam uma pessoa ao santo ministério.